Oi, pessoal! Nessa questão, nós vamos trabalhar com taxas relacionadas envolvendo três variáveis ao mesmo tempo. Uma caixa retangular cujas dimensões x, y e z estão mudando com o tempo. A ideia central aqui é sempre que uma grandeza depende de mais de uma variável, que varia com t, a gente deriva usando a regra do produto, termo por termo. O enunciado nos dá a taxa de variação de x, que é de 1 metro por segundo, a taxa de y, 2 metros por segundo, ou seja, y está diminuindo, por isso o sinal é negativo, e a taxa de variação de z, que é 1 metro por segundo. Queremos essas taxas no instante em que x for igual a 4, y igual a 3 e z igual a 2. Vamos resolver em três partes: volume, área da superfície e a diagonal da caixa. Primeiro, o volume. V seria igual a x vezes y vezes z. Como temos três variáveis multiplicadas, a derivada não é simplesmente multiplicar todas elas. Nós usamos a regra do produto estendida, derivando uma variável de cada vez e mantendo as outras fixas. Ficando assim. Agora, substituindo os valores, isso dá 6 menos 16 mais 12, que é igual a 2. Ou seja, o volume está aumentando a uma taxa de 2 metros cúbicos por segundo. Agora, a área da superfície, que seria igual a S igual a 2 vezes XY mais YZ mais XZ. Aqui, eu prefiro derivar cada produto separado antes de somar, porque assim fica mais organizado. Somando esses três resultados e multiplicando por 2, a taxa de variação da área é de 0 metros quadrados por segundo. Interessante, né? A área não está mudando nesse instante específico, mesmo com as dimensões variando. Por último, agora vamos ver a diagonal. Seria assim. S é igual a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Aqui nós vamos derivar implicitamente, porque S está dentro de uma raiz. A fórmula geral fica assim. E como o numerador já é zero, não importa o valor de S no denominador. A taxa também vai ser zero. Então, ds sobre dt vai ser igual a 0 metros por segundo. Então, resumindo, o volume aumenta 2 metros cúbicos por segundo, mas tanto a área quanto a diagonal ficam constantes nesse instante. Coincidência interessante que mostra como as variações das três dimensões se cancelam nesses dois casos. Espero que tenha ficado claro. Essa questão é sobre otimização. A gente quer descobrir as dimensões ideais de uma lata cilíndrica que gastem o mínimo de material possível, mantendo o volume fixo de 1000 centímetros cúbicos. São duas situações diferentes, então vamos resolver as duas. Na primeira situação, a lata não tem tampa, é só a lateral mais uma base. Então, a área total de alumínio usada é A igual a πr ao quadrado mais 2πrh. O primeiro termo é a base e o segundo a lateral. Só que temos duas variáveis aqui, R e H, e precisamos escrever tudo em função de uma só para poder derivar. Para isso, vamos usar a informação do volume. πr ao quadrado, H igual a 1000. Isolando o H, ficamos com H igual a 1000 dividido por πr ao quadrado. Substituindo esse H na fórmula da área, ela fica só em função de R. A de R igual a πr ao quadrado mais 2000 dividido por R. Agora, derivamos e igualamos a zero para achar o ponto mínimo. A derivada é 2πr menos 2000 sobre r ao quadrado, igualado a zero. Resolvendo, chegamos em r ao cubo igual a 1000 dividido por π, o que dá um raio de aproximadamente 6,83 centímetros. E aqui vem uma coisa muito interessante. Se substituirmos de volta para achar h, percebemos que h acaba sendo exatamente igual a r. Ou seja, a razão altura por raio é 1 para 1. A lata mais econômica sem tampa é bem baixinha comparada com a do exemplo 2, que tinha a razão 2 para 1. Agora, a segunda situação é bem mais realista. Na hora de cortar as tampas de alumínio,
elas são recortadas em formatos de quadrados de lado 2R, e isso gera um desperdício. Por causa disso, a fórmula da área muda para A igual a 8R ao quadrado mais 2πrh. Repare que o primeiro termo mudou, porque ele representa as rebarbas do custo do quadrado de material gasto, não só o círculo da tampa. O processo será o mesmo de antes. Uso o volume para isolar o H, que continua sendo 1000 dividido por πr ao quadrado, e substituímos na área, ficando com A de R igual a 8R ao quadrado mais 2000 dividido por R. Derivando e igualando a zero, 16R menos 2000 sobre R ao quadrado igual a zero. Isso dá R ao cubo igual a 125. E tirando a raiz cúbica, o raio fica exatamente com 5 centímetros, bem mais redondo do que o resultado anterior. Substituindo para achar H, encontro H igual a 40 dividido por π, que dá aproximadamente 12,73 centímetros. E a razão H agora fica 8 dividido por π, que é aproximadamente 2,55 para 1, maior que os 2 para 1 do exemplo 2. Isso faz todo sentido. Como o desperdício no corte das tampas encarece essa parte da lata, o modelo compensa deixando a lata mais alta e mais fina, para gastar menos com tampas. Então, vemos com esse exercício que a forma de calcular o desperdício muda completamente o formato ideal da lata. Sem tampa, ela fica mais baixa e larga. Com o desperdício no corte, ela fica mais alta e estreita. Isso mostra como a otimização depende muito das restrições reais do problema, não só da matemática pura. Espero que tenha ficado clara a resolução deste problema. Instalando um painel solar. Você foi convidado para construir um painel solar no nível do solo, no eixo leste-oeste, entre dois prédios, conforme a figura a seguir. A que distância do prédio mais alto você deve colocar o painel para maximizar o número de horas que o painel ficará exposto à luz quando o sol passar perpendicularmente ao painel? Comece pela seguinte observação. Então, ele já deu aqui para a gente a fórmula. Vamos começar entendendo a geometria. A gente tem um prédio de 60 metros na posição x é igual a 0 e um prédio de 30 metros na posição x é igual a 50. O painel, ele fica em algum ponto x entre os dois no chão. Então, antes de derivar, a gente só precisa lembrar dessa regrinha aqui. Então, agora a gente vai começar a derivar o primeiro termo. Colocando na fórmula, agora vai ficar sobre dx. Vai ficar 1 sobre 60 dividido por 1 mais x sobre 60 ao quadrado. Aí agora, simplificando, a gente pode multiplicar tudo por 3.600, que vai ficar 60 sobre 3.600 mais x ao quadrado. Tá? Aí. Beleza, a primeira parte está pronta. Agora derivando o segundo termo. Cinquenta menos x sobre 30. Menos 1 sobre 30. Então agora vai ficar. Então agora simplificando, como a gente tem dois sinais de menos, vai ficar assim, um fora do parênteses e outro dentro, né? Então agora a gente quer eliminar a fração que aparece no denominador. Então para isso a gente vai desenvolver o quadrado primeiro. 50 menos x sobre 30 ao quadrado. Vai ficar 50 menos x ao quadrado sobre 900. Que vai, na expressão, vai ficar
menos 1 sobre 30 sobre 1 mais 50 menos x ao quadrado sobre 900. Aí agora, então agora a gente vai somar o denominador, que vai ficar 1 mais 50 menos x ao quadrado sobre 900 é igual a 900 sobre 900 mais 50 menos x ao quadrado, tudo isso sobre 900. Então, como os denominadores são iguais, a gente vai somar os numeradores. A expressão vai ficar 1 sobre 30 menos, sobre 900 mais 50 menos x, tudo isso ao quadrado, sobre 900. Então agora a gente vai pegar isso e vai dividir por uma fração, né? Ou seja, multiplicar pelo inverso. Então vai ficar vezes 900 sobre 900 mais 50 menos x ao quadrado. E simplificar, que vai ficar. E é isso. Agora, juntando as duas partes, nós temos θ de x é igual a 60 sobre 3.600 mais x ao quadrado menos 30 sobre 900 mais 50 menos x ao quadrado. Agora, para achar o ponto de máximo, a gente iguala a zero, que vai ficar 60 sobre 3.600 mais x ao quadrado é igual a 30 sobre 900 mais 50 menos x ao quadrado. Agora, fazendo a multiplicação cruzada, vai ficar. Agora, dividindo tudo por 30. Agora, expandindo, vai ficar 2.500 menos 100, x mais 900. X ao quadrado mais 3.600. Agora, somando, 3.400 menos 100x mais x ao quadrado. Vai ser igual a x ao quadrado mais 3.600. Agora, distribuindo o 2, vai ficar 6.800 menos 200x mais 2x ao quadrado, que é igual a x ao quadrado mais 3.600. Agora a gente vai passar tudo para um lado só, que vai ficar x ao quadrado menos 200x mais 3.200, que é igual a zero. E agora a gente precisa resolver a equação aplicando Bhaskara. Então aqui a gente tem que A é igual a 1, B é igual a menos 200 e C é igual a 3.200. Que vai ficar delta é igual a 200 ao quadrado menos 4 vezes 3.200. Que vai ficar 4.000 menos 12.800. 27.200. E a raiz de delta vai ficar 40 raiz de 17. Então agora resolvendo x, vai ficar x é igual a 200 mais ou menos 40 raiz de 17 sobre 2. Então x é igual a 100 mais ou menos 20 raiz de 17. Então agora a gente precisa escolher uma raiz válida. A raiz de 17, ela vai dar aproximadamente 4,123. Então, no caso da soma, que seria x é igual a 100 mais 20 vezes 4,123, isso vai dar 182,5. Está fora do intervalo que a questão propôs. Já a segunda raiz, x é igual a 100 menos 20 vezes 4,123, isso aqui vai dar aproximadamente 17,54. Está dentro do intervalo. Então, essa vai ser a nossa resposta. Drenando um reservatório hemisférico. A água escoa a uma taxa de 6 metros cúbicos por minuto de um reservatório hemisférico com raio de 13 metros. Responda as questões a seguir, sendo que o volume da água em um recipiente hemisférico de raio R é dado pela seguinte fórmula. Quando a água tem y metros de profundidade. Então, aqui na letra A, primeiro a gente vai escrever a fórmula do volume, substituindo o raio por 13. Depois, derivar a expressão em relação ao tempo. Como a profundidade y varia com o tempo, a gente vai usar a regra da cadeia. Então, assim a gente chega na equação. dv sobre dt é igual a π multiplicado por 26 menos y ao quadrado vezes dy sobre dt. E agora, a gente substitui dentro da fórmula. E resolvendo a equação, a gente encontra que o nível da água diminui a taxa de menos 1 sobre
24π, metros por minuto. Na letra B, a questão pede uma expressão para o raio da superfície da água. Para isso, observamos o desenho. O centro da esfera está a 13 metros do fundo do reservatório. Como a água tem profundidade y, a distância entre o centro da esfera e a superfície da água é de 13 menos y. Assim, é formado um triângulo retângulo, em que a hipotenusa mede 13 metros, um cateto mede 13 menos y, e o outro cateto é o raio da superfície da água, representado por r. Então, aplicando o teorema de Pitágoras, fica r ao quadrado mais 13 menos y ao quadrado é igual a 13 ao quadrado. Expandindo o quadrado e simplificando a expressão, a gente chega em r ao quadrado é igual a 26y menos y ao quadrado. Extraindo a raiz quadrada, a gente obtém r é igual a raiz de 26y menos y ao quadrado. Agora vamos para a letra C. A questão quer saber a velocidade com que o raio da superfície varia quando a profundidade é de 8 metros. Então, a gente vai partir da relação encontrada na letra anterior. R ao quadrado é igual a 26y menos y ao quadrado. Derivando dos dois lados em relação ao tempo, novamente a gente vai usar a regra da cadeia. A derivada de r ao quadrado é 2r vezes dr sobre dt. Já a derivada do lado direito fica 26 vezes dy dt menos 2y vezes dy dt. Então, a gente vai obter 2r vezes dt, dr sobre dt, é igual a 26 menos 2y vezes dy sobre dt. E agora, a gente precisa substituir os valores. Primeiro, calculamos o valor de r quando y é igual a 8, que vai ficar r ao quadrado é igual a 26 vezes 8 menos 8 ao quadrado, que no final vai dar 144. Então, r é igual a 12. Nós também já encontramos na letra A que dy sobre dt é igual a menos 1 sobre 24π. Então, substituindo tudo na equação, chegamos ao resultado, que vai ficar dr sobre dt é igual a menos 5 sobre 288π metros por minuto. Que trata sobre maximização e minimalização. E para começo de conversa, temos que considerar que, como o perímetro do retângulo é 36, logo temos que y é 18 menos x, porque se 2x mais 2y é 36, dividindo 36 por 2 dá 18 e passando x, y é igual a 18 menos x. No primeiro item, ele pede que a gente dê o máximo valor de x e y para que o volume seja o máximo. Considerando isso, se o x é o perímetro da circunferência base do cilindro, logo x é igual a 2π raio, que é o cálculo da circunferência. Logo, o raio é x sobre 2π. Colocando isso na função do volume e substituindo as incógnitas, onde 18 menos x era y, ou a altura do cilindro, e x sobre 2π era r, ou o raio. A partir daqui, aplicamos propriedades de potência e multiplicação, e vamos simplificando. Primeiramente, a gente aplica a potência de 2 em x e em 2π, e multiplicamos 18 menos x pela parte de cima da potência e o π também pela parte de cima da potência. Cancelamos o π de cima com o π de baixo, e daí temos essa fórmula. Aí tiramos, e aí temos essa fórmula multiplicando x ao quadrado por 18 e menos x. Para achar o máximo volume, a gente tem que aplicar a derivada onde ela é zero, ou seja, onde o ângulo de inclinação da reta da tangente é zero. Aplicando as regras, fazemos 2 vezes 18 e menos x vezes 3, e ficamos com essa fórmula, 36x menos 3x ao quadrado igual a zero. Aplicando a regra de colocar em evidência, dividindo 36 por 3, e 3x ao quadrado por 3x, temos essa fórmula. Como o x de 3x não pode ser zero, mas a função dá zero, então 12 menos x tem que ser igual a zero, ou seja, x igual a 12. E trocando x
por 12 na fórmula anterior, temos que y é igual a 6. No segundo, a forma é parecida, mas a forma que a folha é colocada é diferente. Logo, o eixo central é y e o raio passa a ser x. O volume passa a... Como o volume continua sendo π raio ao quadrado vezes a altura, então temos que o raio é x e a altura é ainda y, que é 18 menos x. E aplicando a potência, temos novamente 18x ao quadrado menos 3x ao cubo. Aplicando a derivada, onde ela é zero, temos que a derivada de π, que depois vamos ver que é zero, vezes a derivada de 18x ao quadrado menos x ao cubo, que é 36x menos 3x ao quadrado de novo, tem que ser igual a zero. Logo, chegamos à mesma função que tínhamos antes, colocando 3 em evidência. 12 menos x é igual a zero, logo x é igual a 12, e y, substituindo de novo, é igual a 6. Podemos observar, assim, que ambos os resultados são x igual a 12 centímetros e y igual a 6 centímetros. Taxas relacionadas. E, novamente, antes de considerar, precisamos interpretar os dados do enunciado. Como o café escoa de uma taxa constante de 10 pol por minuto, o volume dentro da cafeteira cilíndrica aumenta numa derivada diferencial de 10 e o volume dentro do filtro diminui numa derivada diferencial de menos 10. Além disso, pelo diâmetro indicado na imagem, o raio constante da cafeteira é 3. E o raio do topo do filtro também é 3, para uma altura de 6. No primeiro item, o café está na cafeteira cilíndrica de modo que o raio da base permanece fixo em 3 e apenas o nível da altura varia. Criando a função volume e substituindo nas incógnitas, temos que o volume é π3 ao quadrado vezes y, que é a altura. Aplicando a propriedade de potência e multiplicação por frações, o volume é 9πy. Para achar a taxa com que o nível aumenta, temos que achar a variação da altura em relação ao tempo, derivando os dois lados. Aplicando as regras de derivada, o diferencial do volume sobre o tempo é igual a 9π vezes o diferencial de y sobre o diferencial do tempo. Substituindo o valor da taxa de volume desconhecida de 10, temos 10 igual a 9π dy sobre dt. Isolando a incógnita, para ter a taxa de variação da altura, temos 10 sobre 9y. Dessa forma, a taxa com que o nível aumenta é 10 9y por pol por minuto. O exercício B, de forma parecida, analisa o escoamento do filtro cônico, mas tanto o raio da superfície quanto do líquido, quanto a profundidade, mudam simultaneamente, por causa que, por ser uma superfície cônica, vai diminuindo o raio da circunferência em cada parte da altura. Antes de montar a função, a gente tem que ver a relação entre o raio e a altura por semelhança de triângulos, que o raio sobre a altura é 3 sobre 6. Criando a função do volume, substituindo as incógnitas, 1 sobre 3 vezes... 1 sobre 3 vezes π raio ao quadrado vezes a altura. Aplicando a propriedade de potências e multiplicação por frações, temos que o quadrado aplicado. Então, aplicando a propriedade de potências, temos que 1 sobre 3 π vezes altura ao quadrado sobre 4, ou seja, aplicamos o quadrado tanto na parte de cima quanto da de baixo da função e multiplicar por h. Cancelando os termos que são iguais, temos que, e juntando as frações, temos que π vezes a altura ao cubo sobre 12. Para achar a taxa com que o nível diminui, temos que derivar ambos os lados em relação ao tempo usado na regra da cadeia, usando a regra da cadeia. Assim, a derivada do volume sobre o tempo é igual a π sobre 12 vezes 3 da altura ao quadrado vezes a derivada da altura sobre o tempo. Cancelando os termos, simplificando o 3 com o 12,
temos que a derivada é igual a π, altura ao quadrado sobre 4, vezes a derivada da altura sobre o tempo. Substituindo os valores conhecidos, para o momento em que a profundidade é igual a 5 e a taxa de perda de volume é a derivada do tempo sobre da derivada do volume sobre o tempo igual a menos 10, temos que menos 10 é igual a π, 5 ao quadrado, sobre 4 vezes a derivada da altura sobre o tempo. Simplificando, aplicando o quadrado ao 5 e depois isolando o termo da variação de altura, que é derivada da altura sobre o tempo. Temos que menos 10 vezes 4 sobre 25π, que é passando 4 multiplicando e 25 dividindo e deixando o dH sobre dt de um lado só. Então, multiplicamos menos 10 sobre 4 e simplificamos a fração dividindo em cima por baixo por 5. Então, dá menos 8 sobre 5π. Considerando que o enunciado quer a taxa que o nível diminui, representando o valor absoluto, que é o valor positivo, sem aplicar o menos, que é pela diminuição. Dessa forma, a taxa em que o nível diminui é 8 sobre 5π pol por minuto.